Olá, meus amigos. Aqui quem vos fala é o Bruno Lima. Eu sou o autor do blog Respostas Cristãs e eu estou fazendo esse vídeo para anunciar o meu retorno à apologética, né? Já tem alguns anos já que eu não tenho me dedicado à apologética protestante e eu estou de volta. Já voltei a publicar artigos no blog e a partir de agora nós vamos expandir as plataformas de divulgação, né? A gente vai divulgar material também aqui no YouTube e também na nossa página no Instagram. Então eu peço a todos que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, sigam nossa página no Instagram, vai ser a página Respostas Cristãs também, né? @respostas_cristãs, e a gente vai estar divulgando lá um material mais conciso, né? É o conteúdo que a gente já vem divulgando no blog, mas de uma forma mais concisa. E esse primeiro vídeo, bastante amador ainda, né? Ainda preciso adquirir mais tecnologia para ter uma apresentação melhor. Mas é como diz aquele meme, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E o tema que eu gostaria de tratar nesse vídeo de hoje, além de anunciar esse nosso retorno ao trabalho apologético, são os recentes dados divulgados pelo IBGE a respeito do censo religioso, né? Esse certamente foi o tema das últimas semanas que mais movimentou o ambiente apologético. Como a gente está falando de um canal de apologética protestante, obviamente a gente vai fazer uma análise desses dados à luz desses movimentos recentes que a gente viu, principalmente dentro dos canais de apologética de internet, dessa narrativa que se formou ali no catolicismo, né? Na ideia de que o catolicismo, de que você estaria tendo uma conversão em massa de protestantes ao catolicismo. Acho que todo mundo que gosta dessa temática, gosta de teologia, segue canais de teologia, já acabou vendo algum vídeo, assim, geralmente vídeos bastante sensacionalistas, né, a respeito da conversão de protestantes ao catolicismo. Então, a nossa análise vai se basear nisso. A gente também vai analisar um cenário mais global, né, como é que está a questão do crescimento das tradições religiosas cristãs ao redor do mundo. E também vamos usar um exemplo, que eu acho que é um exemplo bastante pedagógico aqui para nós no Brasil, que é o exemplo dos Estados Unidos. Então eu vou fazer alusão a muitos dados, eu fiz aqui um pequeno roteiro, anotei os dados, mas eu vou deixar na descrição do vídeo os links com as fontes para checagem, né? O IBGE apresentou que hoje no Brasil nós temos 56,7% de católicos, 26,9% de evangélicos e os sem religião tiveram um resultado de 9,3%. A partir disso, em relação ao censo anterior, nós vimos um crescimento de 5,3% dos evangélicos, o decaimento de 8,4% dos católicos, isso falando em participação na população em geral. Em relação ao censo anterior, o crescimento dos evangélicos havia sido de 6,2% e o decaimento dos católicos de 9%. Então, quando a gente analisa esses dados, a gente pode olhar aquela história, você pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Se a gente for olhar o copo meio vazio, de fato os dados mostram uma desaceleração do crescimento dos evangélicos. Porém, não é uma desaceleração assim, muito significativa, né? É um ritmo 20% menor de crescimento, né, quando você analisa os percentuais. Não é um dado que mostra uma inversão da tendência ou um esgotamento da onda de crescimento evangélico. Quando você olha o dado católico, você também tem uma pequena desaceleração no decaimento do catolicismo no Brasil, mas continua sendo um decaimento bastante acentuado, né? De 9% na década anterior para 8,4%, ou seja, uma diferença inferior a 10%, quando você compara os dois números. Então, assim, não é um número que indica uma reversão de tendência. E a gente viu um aumento bastante significativo, acredito, na verdade, assim, até menor do que eu imaginava, do grupo de pessoas sem religião. Então esse seria o copo meio vazio, né? Por outro lado, os dados do IBGE mostram o que eu considero um dado bastante positivo quando a gente pensa no crescimento futuro do movimento evangélico no Brasil, que é justamente a distribuição por faixa etária. Os dados mostram que os evangélicos eles tendem a ter uma participação maior nas faixas etárias mais jovens e os católicos tendem a ter uma participação maior nas faixas etárias mais velhas.
Isso por si só, acredito eu, que já indica que essa onda de crescimento evangélica que a gente viu nos últimos anos deve continuar nessa década. Né? Basicamente, as religiões ao redor do mundo, elas crescem de três formas. Você tem um crescimento natural, que é justamente baseado em taxa de fecundidade. Então, uma tradição religiosa que tem uma maior, em que as mulheres têm uma maior taxa de fecundidade, tende a crescer. Obviamente que não é só isso, você também tem que ter uma capacidade de retenção dessas pessoas na tradição religiosa. Exemplo disso que a gente tem de crescimento baseado em fecundidade foi o que aconteceu com o islamismo na Europa. Né? Então, os muçulmanos, em geral, eles têm taxas de fecundidade maiores do que os cristãos europeus, e isso, por si só, faria com que você tivesse um aumento da população muçulmana na Europa. Um outro fator, que é um fator não muito relevante no Brasil, que é o fator da migração. Né? Isso é mais relevante nos Estados Unidos, principalmente na Europa. Então, como você teve uma migração massiva de povos muçulmanos para a Europa, você automaticamente tem um aumento da população muçulmana, aliada a uma maior taxa de fecundidade. E o terceiro fator, que é o fator que eu acredito que explica, o fator primário para o movimento, para a mudança de cenário religioso que a gente teve no Brasil nas últimas décadas, foi a conversão. Né? Não é novidade para ninguém que você teve uma altíssima taxa de conversão, especialmente de católicos, indo para igrejas evangélicas, e esse foi o principal fator de crescimento dos evangélicos. Porém, a gente tem esse dado, né? A gente tem uma população evangélica mais jovem. Eu fui procurar dados a respeito das taxas de fecundidade. As poucas pesquisas que nós temos a respeito mostram que as mulheres evangélicas têm uma taxa de fecundidade ligeiramente superior às mulheres católicas. Mas, por outro lado, a gente tem uma população mais jovem. Então, isso por si só já indicaria uma tendência de crescimento natural dos evangélicos maior do que a do crescimento dos católicos. Então, eu acredito que esse tenha sido um dado positivo do IBGE. A respeito da desaceleração do crescimento, eu acredito que era um pouco esperado, né, que você tenha alguma desaceleração, porque quanto mais você cresce, mais difícil fica continuar crescendo. E a gente tem também alguns fatores que eu acredito que podem explicar essa desaceleração. Um deles, que eu gostaria de destacar, é justamente a questão do movimento dos desigrejados. Né? É notório que esse movimento cresceu nos meios evangélicos. Né? Existe uma tendência hoje de desinstitucionalização, o que, diga-se de passagem, não é um movimento positivo. Existe uma tendência de desinstitucionalização e junto com essa tendência você tem uma tendência de não identificação, de não declaração. E o IBGE é uma pesquisa amostral, é importante mencionar isso, né? A pesquisa sobre religião, ela não pega 100% da população, ela pega apenas uma amostra. O formulário geral do IBGE, o formulário sobre religião não é um formulário aplicado a todos os entrevistados, mas ele é baseado em declaração. E é comum a gente ver no meio evangélico, por exemplo, pessoas, não só desigrejados, mas até mesmo pessoas que frequentam igrejas evangélicas, fazem parte de igrejas evangélicas. Sociologicamente falando, eles se agrupariam como evangélicos, mas eles têm uma certa resistência em declarar-se como pertencendo a uma religião. Existe até um certo estigma negativo com essa palavra religião. Então, eu acredito que muitas pessoas desse movimento, eles acabaram, de certa forma, sendo categorizados pelo IBGE, alguns como sem religião, ou então você tem uma outra categoria específica na pesquisa, que é a categoria de outras religiões. E dentro de outras religiões você também tem uma subcategoria, que é cristianismo não especificado. A gente não tem ainda, pelo menos até a gravação desse vídeo, os dados desagregados. Seria muito interessante que a gente tivesse esses dados desagregados justamente para saber o tamanho desses grupos. Mas eu suspeito que haja ali uma quantidade relativamente significante de pessoas que têm um viés ali cristão, principalmente pentecostal, e que acabou não aparecendo nos dados de evangélicos. Uma outra questão que é importante mencionar, os dados são de 2022, a gente está em 2025, já se passaram mais de 3 anos, né? Então, e é razoável a gente supor que nesses últimos 3 anos a tendência de crescimento deve ter continuado, fazendo uma projeção simples ali, pegando o ritmo de crescimento observado nessa última década,
se a gente simplesmente projetar, a gente teria hoje no Brasil mais de 28% de evangélicos, né? Somado também esse outro fator que eu já mencionei. Enfim, a gente tem aí um número de evangélicos que hoje está liberando o percentual de 30% da população, mais ou menos, né? Com relação à onda de conversões, que eu acho que os principais canais evangélicos focaram muito nisso, né? Justamente utilizando os dados do IBGE como uma prova de que pelo menos a propaganda que foi feita em cima desse fenômeno das conversões, ela foi exagerada. Eu acredito que realmente sim, os dados eles mostram que pelo menos as vozes mais entusiasmadas do lado católico, elas estavam erradas, né? De fato, você viu assim muitas pessoas com um certo número de seguidores fazendo projeções um tanto quanto absurdas, né? Algumas pessoas dizendo que o catolicismo no Brasil não só tinha parado de cair, como ele já estava, inclusive, voltando a subir, né? Você tinha tido um esgotamento da onda de crescimento evangélico, a gente teve até um desses influenciadores falando que o protestantismo vai acabar em 200 anos, que é algo absolutamente contrário aos dados que a gente tem, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Então, eu acredito que realmente a leitura que muitos de nós fazíamos, né, de que esse fenômeno das conversões, que existe, né, não há como negar, mas que esse fenômeno ele é um fenômeno bastante restrito, né? Ele é um fenômeno que faz parte de uma bolha, principalmente uma bolha que está mais ligada a uma apologética católica tradicionalista, acredito eu, né? Então, realmente, eu acredito que se você tivesse tido uma mudança massiva, uma onda massiva de evangélicos se tornando católicos, isso teria influenciado nos dados, né? Nós teríamos visto dados muito mais modestos do que esses que foram anunciados pelo IBGE. Uma das objeções que eu acho que alguém poderia fazer é que os dados do IBGE são baseados na coleta de 2022, então eles ainda não teriam captado essa onda, né? Essa onda, então, ela seria recente demais para ter sido captada por esses dados. Porém, eu acho que esse argumento ele não é muito bom, porque essa onda, esse fenômeno, ele já é mais antigo, né? Eu comecei a acompanhar apologética na internet em 2012, e já em 2012 a gente já começou a ver esse tipo de testemunho. Então, assim, eu acredito que é um fenômeno que tem pelo menos uns 10 anos, acredito, né? Então, se realmente ele tivesse tido esse caráter massivo, né, ele teria tido um efeito estatístico mais relevante. E aí que eu gostaria de trazer um caso, que eu acho que ele é um caso bastante pedagógico para nós, que é o caso dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, quem segue canais, principalmente no YouTube, também voltados para esse ambiente da apologética, sabe que você tem uma narrativa muito parecida, né? Você tem muitas histórias assim de conversão, né? Apesar de que a onda mais recente nos Estados Unidos é a conversão à ortodoxia oriental. Inclusive você tem casos de pessoas que deram um testemunho no passado, alguns anos atrás, de conversão do protestantismo para o catolicismo, e agora elas já estão dando um novo testemunho, ou seja, do catolicismo para a ortodoxia oriental. E, assim, havia também essa narrativa de conversão massiva, né? Os protestantes estavam massivamente se tornando católicos. De alguma forma, como eu sigo alguns canais dessa natureza, eu acabei também sendo influenciado por isso, né? Na minha impressão inicial, o catolicismo nos Estados Unidos estava em crescimento e o protestantismo estava em declínio. Só que nós, diferente do Brasil, né, os dados, as pesquisas americanas sobre religião, elas são muito mais completas, né? Elas trazem assim muito mais detalhes e muito mais minúcias. E o que foi possível observar nos dados que foram trazidos por uma pesquisa do Pew Research, é uma pesquisa que coletou dados em 2023 e 2024, então é uma pesquisa bem recente, é um instituto de pesquisa bastante tradicional nos Estados Unidos, e eles trouxeram dados assim absolutamente destoantes dessa narrativa, né? Eu vou até pegar aqui minha colinha para dar uma lida sobre esses dados do Instituto Pew, e ele mostra o seguinte, né? Apenas 57% das pessoas criadas católicas nos Estados Unidos ainda o são na idade adulta, ou seja, 43% saíram desse grupo, tornando-se sem religião, protestantes ou aderindo a outra fé. Isso faz com que a tradição católica romana nos Estados Unidos tenha o maior índice de evasão da fé.
43%, ou seja, 43% daquelas pessoas que foram criadas no catolicismo não são mais católicos. Então, assim, é um dado, assim, estarrecedor quando você pensa num grupo religioso. Principalmente quando você tinha essa narrativa de um crescimento vertiginoso do catolicismo, né? Tem um outro dado que eu acho até mais importante, que é um dado que compara conversões, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem dados tão recentes sobre conversões. Mas nos Estados Unidos, os dados mostram o seguinte: 14% dos que foram criados católicos hoje se identificam como protestantes. Então, dessa evasão do catolicismo de 43%, né, 14% hoje se identificam como protestantes. Aí eu acho que o dado mais interessante, justamente para a gente verificar a narrativa das conversões, é justamente o contrário, né? Quantos protestantes se tornaram católicos? Por outro lado, 2% dos que foram criados protestantes hoje se identificam como católicos. Então, 14% dos criados como católicos hoje se identificam como protestantes, 2% dos criados protestantes hoje se identificam como católicos. Ou seja, você tem uma proporção de 7 para 1. Para cada católico, para cada protestante que se tornou católico, você tem 7 pessoas que fizeram o caminho contrário, ou seja, 7 católicos que se tornaram protestantes. Então, por que esse caso ele é pedagógico, né? Ele é pedagógico porque ele mostra como você pode viver numa bolha. Assim, como viver numa bolha pode fazer com que você tenha uma visão bastante distorcida da realidade, né? E isso é um efeito das redes sociais, que é bem interessante, né? Que é até mesmo paradoxal. Por um lado, as redes sociais, elas abrem o nosso horizonte de conhecimento, elas nos permitem conhecer pessoas diferentes, elas nos permitem encontrar pessoas que dificilmente a gente encontraria na nossa vida comum. Mas uma vez que o algoritmo aprende, né, as suas preferências, o que você gosta, o que realmente vai te fazer continuar clicando, ela fecha o seu horizonte, né? Ela tem essa capacidade de formar uma bolha. E a gente vê esse fenômeno no Brasil hoje não é apenas no seio da religião. A gente vê em diferentes aspectos da sociedade as pessoas com visões assim absolutamente distorcidas, porque elas estão fechadas na sua bolha, né? Elas só seguem pessoas que pensam como ela, né? Elas não têm uma grande tolerância a interagir com o que é diferente, então elas acabam tendo uma visão extremamente restrita da realidade. Por isso que eu trouxe esse caso dos Estados Unidos para nos mostrar. No caso brasileiro, como eu falei, a gente não tem dados muito recentes sobre conversões, mas a gente tem alguns dados de 2014. A gente tem uma pesquisa do Instituto Pew também de 2014, que obviamente já está um pouco desatualizada, mas eu não acredito que tenha havido uma mudança substantiva desses dados. E o Instituto mostrou o seguinte, né? 54% dos evangélicos em 2014 tinham sido criados como católicos. Por outro lado, apenas 1% dos católicos haviam sido criados como evangélicos, né? Então, você percebe, mais uma vez, uma proporção bastante favorável ao movimento evangélico, né? 54 para 1. Você teve também uma pesquisa Datafolha de 2016. Essa pesquisa já mostrou alguns dados ligeiramente diferentes. 44% dos evangélicos de 2016 já haviam sido católicos e ela trouxe que 2% dos católicos já haviam sido de outras religiões, ou seja, esses 2% não se refere apenas a pessoas que vieram do evangelicalismo, mas de todas as outras religiões. Acredito eu que a maior parte desses 2% tenham vindo do evangelicalismo. Ainda assim, você encontra uma proporção ali bastante favorável ao trânsito religioso, mais no sentido de catolicismo para evangelicalismo, né? Obviamente, alguém pode falar que esses dados não são muito recentes, então eles não teriam captado a onda de conversões. Ainda assim, não me parece que a gente tenha números muito diferentes hoje. Você teve, na verdade, uma pesquisa recente em São Paulo, né? Uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha de 2024, que captou que, se eu não me engano, mais ou menos 39% a 40%. Eu vou deixar o link aqui, vai dar para verificar o dado correto, mas algo em torno de 39% a 40% dos evangélicos já haviam sido católicos. Essa pesquisa ela não fez uma pesquisa com a amostra católica, né? Geralmente, esses estudos sociológicos eles se importam mais com a questão do movimento evangélico, porque é o que cresceu mais nos últimos dias, nos últimos anos, né? Então, eu acredito que realmente essa narrativa que se formou no meio católico foi uma narrativa bastante de uma bolha mesmo, e
ela foi muito inflada, né, por esse movimento. Houve muito um efeito de propaganda e realmente não é algo que parece ter uma relevância estatística, né? Obviamente, você teria seria interessante que nós tivéssemos dados mais atuais e dados mais minuciosos. Eu acredito que a própria Igreja Católica, ela deva ter, por exemplo, alguns dados que dariam para a gente ter alguma noção, né, do tamanho desse movimento. Obviamente, como eu falei, o movimento existe, mas o que a gente põe em dúvida é justamente a relevância dele, que ao que parece não é tão relevante assim, né? Eu acho que um dado que as paróquias devem ter é justamente o número de batismos de adultos. Então a gente poderia observar nos últimos anos se houve uma variação muito significativa de batismos de adultos, uma vez que a grande maioria dos católicos são batizados quando bebês, né, quando crianças. Isso nem precisaria ser feito a nível nacional, né? Apenas você poderia pegar uma amostra ali de algum estado brasileiro, já daria para ter alguma noção do tamanho desse movimento. Você tem também alguns outros dados, e aí eu já não estou mais falando do fenômeno das conversões, mas a respeito da ideia de uma outra narrativa correlata a essa também é a ideia de que você tem hoje uma grande reanimação do catolicismo no Brasil, né? um grande reavivamento do catolicismo no Brasil. Eu particularmente, assim, acredito que acho que o catolicismo já viveu dias piores, acho que há, sim, um maior interesse no catolicismo, acredito que a prática religiosa deve estar apresentando números um pouco melhores, mas eu não acho que isso tenha acontecido a partir da conversão, né? Eu acredito que realmente o que tem acontecido é que aquele católico que não é tão praticante, o católico nominal, ou que é chamado às vezes de católico de IBGE, provavelmente esse católico, né, tem havido um aumento do interesse, ou uma reaproximação desse tipo de católico com a igreja. Mas ainda assim, falando um pouco dessa questão do católico de IBGE, que eu acho que é um tema que é bom a gente analisar também, é justamente esse fenômeno do catolicismo nominal. O IBGE ele não mede isso. O IBGE simplesmente ele pergunta e as pessoas declaram, e é tudo com base na autodeclaração. Mas a gente já tem algumas pesquisas, né? Os institutos de pesquisa no Brasil, eles volta e meia fazem pesquisas sobre prática religiosa e sobre o que eu chamaria de uma certa coerência religiosa, né? Se aqueles fiéis eles adotam realmente a fé daquela religião. Geralmente as pesquisas sobre prática religiosa elas se limitam muito à questão da frequência aos cultos ou às missas, né? E aí eu peguei algumas pesquisas, algumas até relativamente recentes, né? Por exemplo, uma pesquisa do Datafolha de 2022, não é uma pesquisa muito antiga, inclusive coincide com o ano da coleta do IBGE, mostrou que apenas 17% dos católicos frequentam a missa 2 ou mais vezes por semana, enquanto esse número sobe para 53% entre os evangélicos. Uma pesquisa mais antiga do Instituto Pew Research, ele mediu a ida semanal. 65% dos evangélicos iam pelo menos uma vez por semana ao culto, contra 21% dos católicos. Teve uma outra pesquisa, essa para mim, ela que apresentou um número muito baixo, dizendo que apenas 8% dos católicos no Brasil frequentam a missa semanalmente. Essa pesquisa, inclusive, foi patrocinada por um instituto que é ligado a um apostolado católico, né? Foi uma pesquisa do Centro de Pesquisa Aplicada ao Apostolado da Universidade de Georgetown. Então, é um número extremamente baixo, 8%, inclusive eu acredito que o número seja maior. Mas quando você compara diferentes institutos de pesquisa, a gente chega a uma conclusão que a frequência dos católicos à missa é uma frequência baixa, né? Se você chamar de católico nominal, se você tomar o católico nominal e utilizar como critério somente a questão da frequência à missa, realmente a maior parte dos católicos no Brasil são católicos nominais. Mas tem outros aspectos, né, que os institutos geralmente acabam fazendo perguntas. Você tem uma pesquisa do Datafolha e do Ibope de 2013, também, mais antiga, né? Na época, mais de 90% dos católicos eram contrários ao ensino da igreja sobre a questão do uso de preservativo. Acredito eu que esse número hoje tenha melhorado, né, para os católicos. Os católicos estão mais consoantes ao ensino da igreja católica. Porém, também não é uma melhora que se diga assim muito significativa, né? O Instituto Pew, o Pew Research, novamente, pesquisa de 2024, fez uma pesquisa sobre o catolicismo na América Latina, entre eles o Brasil. No caso dos dados do Brasil,
o Instituto mostrou que 83% dos católicos aprovavam mulheres no sacerdócio. 43% aprovavam o matrimônio homoafetivo. É interessante notar que aqui não está falando de legalização, né? Quando você pergunta, quando os institutos de pesquisa perguntam no Brasil se as pessoas são favoráveis à legalização do casamento gay, esses números tendem a ser maiores, né? Os católicos geralmente apresentam ali mais de 60% de concordância com a legalização do casamento gay, principalmente na época em que essa questão foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas você percebe aqui que quase metade dos católicos concordam com o matrimônio homoafetivo. Então, o que é um número muito alto, porque aqui você já está analisando apenas a questão moral. É como os liberais gostam de diferenciar, né? Você pode ser contra algo do ponto de vista legal, ou melhor, você pode ser a favor de algo do ponto de vista legal, ou seja, você não quer proibir algo através da lei, mas ao mesmo tempo, no aspecto moral, você pode ser contra aquilo. Eu acho que, inclusive, muitos católicos que são a favor da legalização do casamento gay não responderiam que seriam a favor do matrimônio homoafetivo, mas ainda assim você encontra um número muito alto. 59% concordam com casais irregulares recebendo a comunhão, 63% que a igreja não deveria se ingerir no ensino sobre a contracepção. Então, assim, você percebe uma dissonância muito grande entre a maior parcela do catolicismo e o que a igreja ensina sobre essas questões. Quando essas mesmas perguntas são feitas para evangélicos, né, os evangélicos apresentam uma parcela muito maior de concordância com o que você poderia chamar de fé evangélica, né? Essa pergunta mesmo do matrimônio homoafetivo, os evangélicos são o grupo populacional que apresenta a maior resistência a essa ideia. Então, assim, além da questão do crescimento numérico, né, do que o censo acaba captando, você tem muito essa questão da prática religiosa. É por isso que muita gente, inclusive, quando vê os dados do IBGE, eu até vi algumas pessoas se manifestando falando: nossa, eu achei que a presença evangélica no Brasil fosse maior. Mas por que as pessoas têm essa impressão de uma presença maior? É justamente por causa da prática religiosa. Os evangélicos, eles tendem a, inclusive, ter uma característica que é muito comum nos evangélicos e menos comum nos católicos, que é que o evangélico ele é menos secularizado, né? Ele tende a levar mais a questão da fé dele para a vida pública, né? A fé não fica muito restrito só aos momentos litúrgicos, né? Aos momentos de culto, ou à vida privada. Então, isso causa a impressão de que os evangélicos são maiores do que aqueles que se declaram como tal. Mas, em todo caso, eu acho que, a partir desses dados que a gente tem, dá para você dizer com uma certa segurança que você tem hoje no Brasil, talvez até mais evangélicos praticantes do que católicos praticantes, né? Ou um número ali muito similar. Porque a gente viu que mais da metade dos católicos não vão à igreja com uma regularidade considerada boa, né? E tem um outro fenômeno, né? Geralmente, quando se fala do nominalismo católico, as pessoas se referem ao católico de IBGE, que é aquele que aparece só nesse momento da pesquisa, e o outro é o praticante. Só que eu acho que você tem um terceiro grupo, que muitas vezes ele é ignorado. Esse terceiro grupo seria o católico, que ele tem até uma certa frequência à missa, né? Ele não está totalmente desvinculado da comunidade dele, mas ele não tem a fé católica. Quando eu digo não ter a fé católica, eu não estou falando de prática no sentido de que a pessoa acredita naquilo, mas ela tem uma prática imperfeita. Algo que todos nós, como cristãos, somos, né? Somos praticantes imperfeitos de um ideal. A gente tem um ideal que é um ideal perfeito, a gente está na busca desse ideal, caminhando nessa direção, mas a gente sempre tem percalços. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um grupo, que eu acho que esses números que eu acabei de falar mostram, e você percebe isso no dia a dia, né? Mesmo entre católicos que vão à igreja, que têm vínculo com a comunidade católica, de pessoas que elas não têm sequer a fé. Não é que elas não praticam porque elas não conseguem, é que elas sequer acreditam naquilo, né? Elas não têm sequer o básico, né? O princípio ontológico, que seria justamente a questão de você ter a crença. Se não tem crença, não tem prática. Às vezes tem a crença sem a prática, mas, né, sem você ter sequer a fé, sem você sequer aceitar o que a igreja ensina, realmente você tem um grupo muito grande de pessoas assim, principalmente quando você analisa questões relacionadas à ética sexual. A gente falou da questão da contracepção, mas quando você vê questões como, por exemplo, relações homoafetivas, sexo fora do casamento, eu acho que até mesmo os católicos mais ufanistas concordariam comigo que desses católicos, dessa população que se declarou católica no IBGE,
a maioria não acredita, né? Eles sequer aceitam isso como uma verdade. Então esse é o cenário que a gente tem no Brasil, né? Eu acredito que a tendência de crescimento dos evangélicos continua, né? Provavelmente nas próximas pesquisas a gente já vai ter, com certeza, mais de 30% da população se declarando evangélica. A gente vai ter alguma coisa entre 30% e 35%. Não dá para dizer exatamente qual o ritmo que esse crescimento vai continuar, mas não há sinais de uma inversão, de uma tendência ou de um esgotamento da tendência. Isso realmente os dados do IBGE não mostraram. Fazendo uma breve reflexão a nível mundial, até, né, para fazer um link com a fala do influenciador católico, que diz que em 200 anos o protestantismo deixaria de existir. Bom, os dados definitivamente não mostram isso, né? Os dados que nós temos disponíveis mostram que o protestantismo cresce em média 3 vezes mais que o catolicismo. Inclusive, o crescimento do catolicismo hoje no mundo ele se deve basicamente à África e à Ásia, né? O catolicismo está em decadência na América e na Europa, e esse é um fenômeno do cristianismo em geral, né? O cristianismo está em crescimento na África e na Ásia, né? Principalmente a Ásia. A Ásia virou uma nova fronteira de crescimento do cristianismo. E o cristianismo está se tornando uma religião do sul global, né? Era uma religião da Europa e da América do Norte, e hoje é uma religião majoritariamente do sul global. E onde ele está crescendo, né, o catolicismo apresenta números um pouco melhores de crescimento, por exemplo, o crescimento na África pouco superior a 3%, mas na média geral, a Igreja Católica tem um crescimento pouco superior ao crescimento da população do planeta. E geralmente, assim, os lugares onde o cristianismo mais cresce, mesmo em regiões de perseguição religiosa, né, como a China e o Irã, deve-se principalmente a movimentos evangélicos, né? O evangelicalismo, especialmente o evangelicalismo pentecostal, é o maior responsável hoje pelo crescimento do cristianismo no mundo, né? Houve uma explosão de crescimento na África, principalmente na África não islâmica, e esse crescimento hoje é visto também na Ásia. Então existe aí uma seara muito grande na Ásia, afinal, mais ou menos 40% da população do planeta vive na Ásia, né? Então, o pentecostalismo realmente, o evangelicalismo pentecostal é quem mais se destaca de todas as tradições cristãs, é a que mais se destaca hoje em termos de crescimento estatístico. Inclusive tem um autor, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele afirma que o pentecostalismo é o fenômeno religioso, é o fenômeno religioso que apresentou o maior ritmo de crescimento na história da humanidade. O pentecostalismo tem pouco mais de 100 anos. E se olha o número de adeptos que ele tem hoje, é algo absurdo. Assim, foi um crescimento exponencial, inclusive no Brasil, né? O evangelicalismo brasileiro é predominantemente pentecostal. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que essa tendência deve continuar. O catolicismo, falando especificamente do catolicismo, né? A gente pode concluir que essa ideia de um reavivamento católico, de uma reanimação católica no Brasil, foi refutada pelos dados do IBGE? Eu acredito que não. A questão da conversão massiva de evangélicos ao catolicismo, sim. Mas, como eu disse antes, se os católicos nominais e os católicos que têm um vínculo mais precário com a igreja estão se reaproximando da igreja, isso não necessariamente vai levar a um aumento da população total de católicos. Então você pode realmente estar tendo uma melhoria qualitativa, né? Um aumento dos índices de prática religiosa. E isso as pesquisas futuras vão nos dizer, né? A própria igreja poderia disponibilizar alguns dados, daria para você fazer alguns estudos com base em dados da própria igreja. Como eu já falei, a questão do batismo de adultos, aumento no número de ordenações de padres. Até então, os dados que eu consegui achar na internet de 2021 para 2023 mostraram um aumento de pouco mais de 1%. É um aumento, mas é um aumento tímido, né? Não é um aumento tão significativo. Então, existe, né? Eu acredito que haja, baseado em evidência anedótica, acredito que haja uma reanimação do catolicismo. Obviamente que as narrativas são muito infladas, mas saber o tamanho desse movimento não dá para saber ainda. Mas ele realmente está acontecendo mas por outro lado não parece que ele vai ser grande o suficiente para reverter a onda evangélica. Então é isso, meus irmãos. Esse foi o nosso primeiro vídeo, uma coisa bem simples, né? Eu pretendo melhorar a tecnologia, pretendo melhorar até mesmo a didática, né? Aos poucos a gente vai evoluindo nesse processo,
Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, sigam nossa página no Instagram. Eu acho que a gente precisa reforçar a apologética protestante, né, principalmente com relação ao catolicismo romano. Existe um vácuo aí que precisa ser ocupado e peço que apoiem o nosso trabalho e é isso, né? Vamos forçar, vamos somar esforços para defender, para aumentar a nossa defesa da causa de Cristo, né, para sermos realmente agentes do reino. Obrigado e fiquem na paz.